Olá, povo de Deus, sábado 13 de abril de 2024, segunda semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 1 a 7, João 6, de 16 a 21. Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé. Hoje temos em nosso texto 2 sentidos para a palavra diaconia: servir às mesas e serviço da palavra. Numa primeira leitura, tem-se a impressão de que o serviço da palavra é mais nobre que o outro. Porém, um é tão importante quanto o outro. Na comunidade não existe hierarquia de diaconia. Todos são igualmente importantes. É certo que os novos servidores ou ministros não vão se restringir ao serviço da mesa, pois logo vemos 2 deles, Estevão e Filipe, pregando a palavra com toda a força. É mais uma prova de que ambos serviços podem ser feitos tanto por aqueles que foram escolhidos para servir à mesa, quanto pelos que foram escolhidos para o serviço da palavra. Interessante que os novos ministros gregos não foram escolhidos para administrar o serviço material de todas as viúvas, mas apenas das viúvas helenistas gregas. Isto supõe a formação de uma caixa diferente, de reuniões diferentes e separadas. Na realidade, os 7 vão dirigir uma comunidade distinta que vai reunir-se e ter regulamentos próprios. Os helenistas tinham sinagogas próprias em Jerusalém. Agora eles vão ter também reuniões cristãs próprias. E uma vez eleitos, os 7 começaram imediatamente a anunciar a palavra de Deus, e não se fala nunca mais das viúvas, das quais nem Estevão nem Filipe se preocupam em momento algum. A fala dos apóstolos serve para colocar uma ordem e manter a supremacia dos 12, enquanto número simbólico dos escolhidos diretamente por Jesus. Número que também será prontamente esquecido. O que fica claro é que ministério é serviço e que ele existe para responder a uma demanda própria das comunidades. A indicação também é bem explícita. Não se deve criar ministros somente para satisfazer o ego pessoal. Sem demanda das comunidades, seria um absurdo constituir quem quer que seja ministro. Já foram proibidas na igreja as chamadas ordenações absolutas, como aconteciam logo após o reconhecimento da instituição como religião do império no século IV.
Ordenação absoluta é aquela onde se distribui títulos sem referência a uma carência real do povo. Tivemos na história da igreja muitos bispos que foram ordenados por causa do status de príncipes e padres que vinham do interior e compravam a ordenação das mãos de bispos inescrupulosos. Hoje temos o título de bispos auxiliares, que de alguma forma se parecem a ordenações absolutas, pois são bispos sem povo, pois este se refere ao titular. Precisamos sempre nos lembrar, ministério é serviço. João 6, 16, 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu. Não temais, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Essa versão do sinal de Jesus que caminha sobre as águas é bem mais simples do que as narrativas de Marcos e Mateus. Mateus 14, Marcos 6. Mesmo assim, não faltam elementos simbólicos. A noite, o mar agitado, ressonâncias mitológicas clássicas, a ausência de Jesus. A grande ausência na narrativa de João, presente nos outros evangelhos, é a ordem soberana de Jesus que acalma o mar. Seu domínio, ele o manifesta passeando sobre a água, o que é suficiente para ajudar os discípulos a vencerem o medo e os leva a convidar Jesus a subir no barco com eles. Porém, Jesus se serve da fórmula usual do não tenhais medo, e o que é antecedida da autorrevelação sou eu. Assim, esse relato pode se chamar de epifania, porque nele se manifesta a divindade cheia de poder. O capítulo 6 de João é realmente emblemático. Começa com a multiplicação dos pães e logo em seguida vem esse caminhar de Jesus sobre as águas. São 2 sinais que visam empoderar os discípulos para que entendam o discurso sobre o pão da vida. Porém, muitos deles abandonaram Jesus, pois mesmo assim não suportaram tal discurso. Os discípulos na barca simbolizam a comunidade reunida, que muitas vezes se sente como no mar revolto, pois os conflitos eram muito constantes. Doutrinas estranhas, perseguições, perda do encanto da primeira hora da parte de muitos. Tudo isso agitava a barca da comunidade e somente quando eles percebiam a presença de Jesus, dizendo-lhes: não tenham medo, parecia que tudo se acalmava. Essa circunstância se repetia permanentemente. Sentiam medo e só o superavam com a convicção de que Jesus caminhava com eles. Hoje não é diferente. Quantas vezes nos sentimos desanimados frente a obstáculos que nos parecem intransponíveis? Nessas circunstâncias, precisamos voltar a Jesus e beber da fonte para tocarmos a vida em frente. Um beijo no seu coração.